um destacamento dos filisteus, Saul, o rei, fez um voto tolo. Ele forçou o exército a fazer um juramento de não comer durante todo o dia. Um jejum, nada voluntário, totalmente imposto, no meio da guerra. Um voto tolo que levou a trágicas consequências. A tolice do rei foi recompensada por uma trágica consequência. E nós aprendemos com essa história que a pessoa desprovida da sabedoria do Senhor toma decisões tolas e enfrenta duras consequências. Se você não assistiu a pregação, você pode assistir depois no YouTube, é só entrar lá em Bissu-JF, e na parte das playlists, temos lá exposições em Samuel, e você pode assistir essa pregação. Hoje, nós temos diante de nós o capítulo 15, que é um capítulo extremamente desafiador, e você vai entender enquanto nós estivermos lendo o texto. Um capítulo sangrento, um capítulo chocante, mas que é palavra de Deus e nos ajudará a compreender que decisões tolas, como nós vimos, nos levam a consequências ruins. Mas a rebelião contra o Senhor, além de tolice, é pecado. E a consequência do pecado é sempre muito ruim. E a consequência do final de todo pecado, inclusive, é a morte. Capítulo 15 é uma história única, não dá para a gente dividir. Nós vamos fazer toda a leitura, uma leitura extensa, portanto, nós vamos ler e intercalar a leitura com explicações e aplicações, para que você não fique cansado em demasiado. 1 Samuel, capítulo 15, do verso 1 até o verso 3, nós temos uma introdução da história que é por si só bombástica. O texto diz que Samuel, profeta, disse a Saul, que era o rei: foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora ouça as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando este saía do Egito. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém. Mate homens, mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Samuel, o profeta, se aproxima em determinado momento do rei Saul. E nesse primeiro versículo nós temos aqui um lembrete que Samuel faz ao rei Saul da sua posição e faz um apelo. Em outras palavras, o que Samuel está dizendo é o seguinte: Saul, eu tenho aqui para você uma mensagem da parte de Deus. E como a última vez que nós nos encontramos, você se rebelou contra Deus e desobedeceu a Deus, fazendo sacrifícios que só os sacerdotes poderiam fazer, se engrandecendo em poder, achando que você é mais do que você é, e indo além da sua esfera de governança, eu quero lembrar você que você é rei hoje por causa da vontade do Senhor. E eu sou testemunha disso. Inclusive foi eu que te ungi como rei. E ele está trazendo a memória de Saul o dia que ele foi ungido como rei no anonimato, no meio de uma estrada, só os dois. E depois foi aclamado como rei diante de todo Israel. Então, o profeta Samuel não está dizendo essas palavras para se engrandecer, fui eu que te ungi como rei. Ele está dizendo essas palavras para lembrar o rei Saul que ele é rei pela vontade do Senhor. Ele está encorajando Saul a se lembrar a posição dele como um príncipe de Deus, mas que precisa estar subordinado a Deus. E como no último encontro ele tinha sido desobediente, agora diante da missão que ele vai receber do Senhor, ele precisa ser fiel. Ele precisa ser obediente. Samuel está dizendo: Saul, eu tenho uma palavra de Deus para você, não faça como da outra vez. Lembre-se, foi Deus que te colocou nessa posição, seja fiel. E aí então ele traz o recado de Deus. Deus diz que vai executar juízo sobre um povo, o povo dos amalequitas, o povo amalequita. E o juízo de Deus é extremamente severo. É um juízo de destruição total e completa, não só dos homens, como geralmente acontecia na guerra, mas a destruição de toda a
etnia, inclusive as propriedades daquele povo. O gado também deveria morrer. O texto bíblico diz que isso seria porque, verso 2, quando os israelitas, o povo de Deus, estava saindo do Egito e indo para Israel, os amalequitas não tiveram misericórdia do povo de Deus e atacaram mulheres, crianças, saquearam um povo que era enorme, mas não tinha armas. Então o Senhor está dizendo que por causa daquilo, essa história está expressa em Êxodo capítulo 18, se você quiser ler na sua casa. Por causa desse episódio, o Senhor agora iria executar juízo contra os amalequitas. A parte difícil aqui dessa introdução, que é bombástica, é que alguém poderia dizer: seria Deus então vingativo, Ricardo? Porque depois de talvez um século ou dois, o Senhor decide visitar a maldade dos amalequitas e retribuir o que eles tinham feito contra Israel. E poxa, matar mulheres, matar crianças, matar até o gado, não é muito sangue? Deus não está sendo vingativo? Então a primeira resposta que eu tenho para você é: Deus não está se vingando dos amalequitas depois de 200 anos. Deus foi paciente com os amalequitas durante 200 anos, para eles se arrependerem daquele mal e se arrependerem das suas práticas politeístas e da sua iniquidade permanente. Depois de 100 ou 200 anos de paciência, Deus então resolve, mediante a falta de arrependimento, executar o juízo. Ricardo, mas por que o Senhor desejou também extirpar as mulheres, as crianças? Porque Deus é soberanamente o dono da vida e da morte, não só dos homens, mas também das mulheres e também das crianças. Deus tem autoridade para conceder a vida e para tirar qualquer vida a hora que Ele desejar. E essa história, ela nos aponta e nos ensina sobre, assim como naquele dia toda a etnia dos amalequitas foi extirpada da terra, um dia o mundo que nós conhecemos entrará em colapso e todos os homens, mulheres, crianças morrerão e todos nós compareceremos diante de Deus, que é juiz, e seremos todos nós julgados. Inclusive esses amalequitas estão aguardando esse juízo final nesse momento, com o seu espírito, com a sua alma, esperando o dia que nós também padeceremos e todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Então Deus não é vingativo, Ele demonstrou muita paciência e Ele está executando a sua justiça soberana. Isso que poderia, num primeiro momento, um leitor despercebido, nos assustar, nos ajuda a entender que o problema do mal no mundo, o problema de nós sofrermos com a maldade no mundo, ele vai ser resolvido. É interessante nós percebermos que, para quem não conhece a história toda e não sabe quão mal era o povo amalequita e a maldade que eles tinham feito contra Israel há 200 anos, parece um texto assustador. Mas nós percebemos a grande verdade de que o povo de Israel há 200 anos sofriam as marcas do que tinha acontecido e clamavam por justiça, e a justiça enfim tinha chegado. Então, igualmente nós sofremos nesse mundo injustiças e às vezes leva tempo, mas esse texto nos ensina que Deus, Ele vai resolver o problema do mal. Por que Deus permite abuso? Por que Deus permite essa violência? Por que Deus permite? Deus permite porque Ele é paciente, misericordioso, dá certa liberdade ao indivíduo, permite que as pessoas tenham tempo para se arrepender, mas chegará um dia, como chegou o dia dos amalequitas, onde todos nós seremos julgados, e toda injustiça que você sofreu vai ser resolvida. Deus nos fará justiça.
Deus fará justiça ao seu povo, como Ele fez aqui nessa história. E o bom é quando nós somos os injustiçados, porque quando nós somos os culpados, esse texto também nos gera muito temor e tremor. Então esse texto nos ensina que Deus é um justo juiz, como está lá no Salmo 7, versos 11, e os israelitas cantavam. Deus é um justo juiz que se indigna todos os dias por causa da injustiça na terra. Então todas as vezes que você vê injustiças nesse mundo, não fica revoltado. Não fique revoltado. Fique consolado que um dia o Senhor vai julgar todas as coisas. Geralmente, ateus ou críticos da fé sempre apontam isso. Se Deus é bom, por que Ele permite o mal? Ele permite o mal porque Ele é paciente e quer que as pessoas se arrependam. Isso está lá em 1 Pedro, inclusive. Agora, Ele permite o mal hoje, mas não vai ser assim para sempre. Deus vai julgar cada ato de iniquidade que ocorreu nesse mundo. Aqui também, pois bem, do verso 4 até o verso 9, a história avança e nós vamos ver que Saul vai à guerra contra os amalequitas, obtém uma grande vitória, só que nessa vitória aconteceu um problema inesperado, de certa forma, e crucial para toda a história. Verso 4 diz que Saul convoca o povo e fez a contagem em Telaim, 200.000 homens de infantaria. A última vitória ele tinha tido com menos de 1.000 homens, e agora ele tem 200.000 homens prontos para lutar por ele. E havia 10.000 homens de Judá. Judá é uma das 12 tribos de Israel. A história sempre faz, a história antiga de Israel aqui na Escritura, essa divisão. Havia 200.000 homens, 10.000 eram de Judá. Havia não sei quantos mil homens, tantos eram de Judá. Por quê? Nós sabemos, já conhecendo a história toda, que daqui a pouquinho o reino de Israel vai ser dividido em duas nações. Um vai continuar chamando Israel, o outro vai ser chamado Reino de Judá. Quem escreveu essa história, muito da parte do que foi escrito posterior a essa divisão. E aí, essa parte que é escrita posterior, sempre é acrescentado esse detalhe, para que as pessoas que estão vivendo num tempo onde existem dois países, Judá e Israel, saibam que naquela luta, lutou os dois povos juntos, mas acaba havendo essa contabilidade dos judeus, do povo de Judá, separadamente. Pois bem, o texto bíblico diz então que Saul foi à cidade de Amaleque e pôs emboscadas no vale, cidade fortificada, lembrem-se disso, um vale certamente ali para entrar na cidade, ele põe emboscada e começa ali a atacar as pessoas que estavam saindo de manhã, e as pessoas só foram descobrir que aquele tanto de gente que tinha saído para trabalhar no campo não voltou 5 horas da tarde. Então disse aos queneus, que é um povo que vivia entre os amalequitas, mandou certamente mensageiros, vão embora, afastem-se e saiam do meio dos amalequitas, para que eu não destrua vocês juntamente com eles, porque vocês usaram de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando eles saíram do Egito. Aqui, Saul, obedecendo à vontade de Deus, ele sabe que ele precisa derramar o juízo de Deus. Israel aqui está sendo um instrumento da justiça de Deus contra os amalequitas. Os queneus não tinham nada a ver com a história, então ele envia mensageiros. E aqui ele não está sendo bonzinho, ele está fazendo o que é correto, para que o povo que não tinha a ver com a história pudesse ser livre e salvo naquele dia. Aqui nessa frase de Saul nós temos um problema já. Porque quando Saul diz, vão embora, afastem-se e saiam do meio dos amalequitas, para que eu não destrua vocês junto com eles, o leitor atento já colocaria aqui uma pergunta de interrogação. Como assim você vai destruir eles? Os reis de Israel, os príncipes de Israel, todas as vitórias que nós estamos vendo até aqui, das batalhas de Israel, foi sempre Deus que concedeu vitória. E Saul, parece que nesse dia estava com uma autoconfiança além da conta. E no lugar de dizer, saiam para que o Senhor não vos destrua, ele diz, sai, porque senão eu vou passar em cima.
Ele está grande, ele está autoconfiante. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então Saul derrotou os amalequitas. A batalha foi desde Avilá até chegar a Sur, cidades ali da região, que está diante do Egito. Então eles perseguiram os amalequitas ali até o sul. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Porém destruiu todo o povo a fio da espada. Primeiro ato de desobediência. Não matou o rei. Deixou o rei vivo. Mas Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa sem valor e desprezível destruíram. Aquela vaquinha doente, que já não dava leite, mata. Animal manco, animal com doença, mata. Aquelas vacas gordas, aquelas ovelhas bonitas, não matou nenhum animal. E preservou o rei. E aí aqui também muita gente fala, poxa, Deus mandou ele extirpar aquele povo. E Saul foi misericordioso. Salvou o rei Agag. Meus irmãos, por que vocês acham que um rei vai matar todo um povo e preservar a vida do rei inimigo? Se não ficou claro para você, não é que Saul teve misericórdia de Agag ou era uma aliança política. Isso é um troféu de guerra. E certamente Saul não estava levando Agag na sua carruagem de honra de volta para Israel. Vamos dar um asilo político. Certamente Agag está sendo maltratado, torturado, envergonhado. Aqui Saul está usando Agag como um troféu de guerra, cheio de orgulho e arrogância. Eu fui, eu destruí e está aqui o meu troféu. E até com uma perversidade, porque um homem que já tem a sua morte decretada, é melhor morrer do que ficar sendo torturado. Pois bem, Saul, cheio de orgulho e perversidade, preserva Agag não num ato de misericórdia, mas de iniquidade, e preserva o melhor do gado para ter lucros com a guerra, que Deus não queria que eles tivessem. E aí do verso 10 até o verso 31, nós vamos ver que esse pecado de Saul, de orgulho, de arrogância, de iniquidade para com Agag, e o fato de ter pegado os animais bons, bonitos, gordos, também foi extremamente problemático. O verso 10 diz que, então, a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Essa expressão, irmãos, lamento haver constituído Saul como rei, é a mesma expressão que nós encontramos lá em Gênesis 6:6, quando Deus diz que lamentou de ter criado o ser humano. Deus viu a iniquidade do ser humano lá no princípio, e o ser humano tinha se tornado uma coisa tão feia, que Deus chegou a dizer isso: eu lamento por ter criado esses indivíduos à minha imagem e semelhança. Tamanha iniquidade dos seres humanos. E agora, Deus expressa essa mesma locução, que mostra o peso, a chateação de Deus com o rei Saul. Por quê? Quando Samuel chega para falar com Saul, lembre-se, você desobedeceu a Deus na última guerra. Lembre-se que foi o Senhor que te colocou nessa posição de honra. Por favor, Saul, execute a lei de Deus direitinho. Vai lá e faça o que o Senhor está te mandando. Existe aqui uma exortação, um encorajamento, como Jesus falou com Pedro: Pedro, cuidado, Satanás está te cirandando. E aí Saul, ele vai para a guerra e ele desobedece a Deus efetivamente e faz o que ele quer fazer. Se Saul tivesse poupado as crianças, Senhor, não tive coragem. Senhor, eu sei que eu sou instrumento da tua justiça, eu sei que tu és um Deus justo e soberano, mas Senhor,
eu não posso. Ele não tem dificuldade com as mulheres, ele não tem dificuldade com as crianças, ele não tem dificuldade com os animais. Agora, com os animais gordos para fazer o seu churrasco pessoal, para fazer festança, ele quer. E para usar Agag como trampolim político, ele quer. Então, a iniquidade de Saul foi tal que Deus expressa a sua chateação. Então Samuel ficou triste. Samuel ficou triste, porque ele sabe, como um profeta que está por vir, ele sabe que diante de tamanha expressão da parte do Senhor, Saul vai perder o trono. Inclusive Deus já tinha dito isso na última batalha. Então Samuel, que tinha se afeiçoado a Saul, que tinha um carinho pelo rei Saul, ele fica triste e clamou o Senhor durante toda a noite. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã. Então Samuel, quando ele escuta aquilo na sua oração noturna, ele fica muito triste por Saul, muito triste por Israel. É natural que eles tenham construído uma afeição, pelo menos um carinho de Samuel para com Saul, porque de certa forma, Saul herda a posição governamental de Saul, Saul herda a posição governamental de Samuel. Então é muito possivelmente o profeta Samuel, que outrora era o líder governamental de Israel, nutria aquele carinho de ter passado a sucessão para o rei. Então, diante da rejeição, diante do pecado de Saul, Samuel está muito entristecido. Aqui nós temos até uma possibilidade de fazer uma conjectura, que nos ajuda a entender talvez o texto. Porque o texto não nos diz, efetivamente, que Samuel foi ao campo de batalha. Então Samuel não sabe exatamente tudo o que aconteceu. E ele está orando à noite e Deus fala isso para ele. Então ele fica muito triste. Inclusive ele passa a noite orando, talvez tentando entender por que, Senhor, o que aconteceu, Senhor. Acho que é muito possível que seja esse o motivo de Samuel ter ficado tão entristecido. Senhor, eu pensei que ia dar tudo certo dessa vez, eu exortei ele a ser fiel. Meu Deus, o que esse cara fez? Ele passa a noite preocupado, orando a noite toda, e de manhã, de madrugada, provavelmente nem dormiu direito, ou nem dormiu. O texto bíblico diz que ele madrugou e saiu para encontrar o rei Saul. Quando Samuel está chegando, já recebe a notícia: Saul chegou a Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Depois, dando volta, passou e desceu a Gilgal. Quando Samuel vai ao encontro de Saul, bem cedinho, Saul já não estava lá mais. Festejou a noite inteira a vitória e já tinha ido para o Carmelo, que é outra montanha de Israel. E a notícia é bombástica, porque eis que levantou para si um monumento. É interessantíssimo isso aqui, porque nós não vemos muito na história dos reis de Israel, reis que levantaram para si monumento. Ou seja, eu vou levantar um monumento aqui, para a honra e glória do meu nome, porque eu venci essa batalha. Muito difícil a gente ver isso na história de Israel. Você vê eles adorando outros deuses. E você vê reis fiéis, levantando altares e monumentos de adoração e memorial ao Senhor. Parece que Saul, revoltado contra a exortação que houvera recebido da parte do Senhor na última batalha, com o seu coração empedrecido, no lugar de se arrepender e tributar honra ao Senhor, ele dá sinais iniciais que ele está indo para essa batalha na autoconfiança. Ao vencer a batalha, ele levanta um monumento de vanglória ao seu próprio nome, mostrando esse coração endurecido, dizendo: o Senhor não me deu essa vitória, eu fiz isso com as minhas próprias mãos. E isso é muito incomum naquele tempo, essa autoprojeção entre os reis de Israel. Ou eles estão adorando Yahvé, ou adorando outros deuses. Saul faz algo pior, ele adora a si mesmo, ele se coloca acima da divindade. Eu acho que aconteceu algo aqui muito, muito sério. Tão sério que o autor bíblico não nos conta o que aconteceu. Ele resume uma frase: Saul levantou um monumento para si. Isso é hediondo, e não é falado. Tem algumas coisas na Bíblia que são assim, não se dão detalhes, porque é sério demais. Não se toca no nome, não se fala exatamente o que aconteceu, porque foi perverso demais. E certamente deve ter sido algo muito ruim, para fazer com que Deus reagisse de uma forma tão séria. Veja bem, Deus usou as mesmas palavras que Ele usou antes de destruir o mundo inteiro com o dilúvio.
Essas palavras de rejeição a Saul são as mesmas palavras que ele disse antes de destruir o mundo todo com o dilúvio. Deus está profundamente chateado. A iniquidade de Saul não é que ele fez ali, vamos pôr uma placa aqui, uma plaquinha 15:25. Aqui venceu o rei Saul. Algo sério aconteceu aqui. Samuel, então, vai até Saul, porque ele já não estava mais presente, encontra Saul e fala com ele: que você seja bendito do Senhor. Desculpa. Samuel encontrou Saul e este lhe disse. Quando Samuel chegou, Saul falou para Samuel. Veja bem. Pausa para a gente compreender, porque agora a história vai ficar novela mexicana. Saul, desde o início, está com o coração endurecido, arrogante, orgulhoso, aponta isso antes de atacar, 200 mil homens, levanta um objeto de culto a si mesmo. E aí, quando chega o profeta Samuel, com a maior da cara de pau, com a hipocrisia típica do homem que está cheio de orgulho e de arrogância, ele diz: que você seja bendito do Senhor. É aquele irmão que está nas trevas, mas aí encontra você na rua: a paz do Senhor Jesus, varão. A paz está longe de Jesus muito mais, e de varão não tem nada, mas ele vem com aquela hipocrisia. É isso que Saul está fazendo aqui. E aí começa a mentir desnecessariamente. Executei as palavras do Senhor, fiz tudinho do jeito que Deus mandou. Para que mentir? Já estava errado, mas você vê a iniquidade de Saul. Aí o Samuel, os profetas têm essa habilidade, ele pergunta, essa sutileza: então, que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos, e um mugido de bois que eu estou escutando? Porque Deus mandou você extirpar tudo. O que eu estou ouvindo? Um monte de ovelha e bois. Aí Saul responde: trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor, o seu Deus. Aqui nós temos outra coisa hedionda. Ele envolve Deus no pecado dele. Meus irmãos, esse é um excelente exemplo de tomar o nome santo do Senhor em vão. A gente está desejando aqui, trabalhando, se Deus permitir, fazer uma série de exposições dos 10 mandamentos. E as pessoas acham que tomar o nome santo do Senhor em vão é: ai meu Deus, tomou o santo nome do Senhor em vão. Isso é tomar o nome santo do Senhor em vão. Ele está pecando, ele está mentindo, porque o texto já tinha nos contado que eles pouparam porque os animais eram gordos, não tem nada de sacrificar ao Senhor. E aí ele põe Deus na história. É como aquela história que eu ouvi determinada vez no gabinete, em outro contexto, não aqui na igreja. Pastor, meu casamento não estava bom. Estava um período difícil, invernal. E aí Deus colocou a mulher de Deus na minha vida. Porque aquela minha antiga esposa, pastor, aquela mulher era... Mas Deus colocou a mulher, aí a gente se apaixonou. É isso que ele está fazendo aqui. Colocando Deus na sua nojeira. Projetando em Deus a sua iniquidade. A gente queria sacrificar o Senhor. O resto a gente destruiu totalmente. Agora tem outro detalhe nessa palavra aqui. O seu Deus. Isso mostra, meus irmãos, que o coração de Saul está empedrecido. Quando Deus exortou ele na última batalha, ele não se abaixou e se humilhou diante do Senhor. Ele cresceu como Caim, na sucessão de fatos que levou ao homicídio do seu irmão Abel. Ele está com o coração de pedra duro, e ele fala: eu fiz o que o seu Deus quis. Ele não fala mais do Senhor Deus dele. Então Samuel disse a Saul: espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse essa noite. Possivelmente, Saul: a paz do Senhor, Samuel, que bom que você chegou.
e aí, eu fiz tudo que Deus mandou. E aí Samuel, mas que barulho é esse que eu estou ouvindo de animais? Não, isso aí é porque a gente foi louvar o Senhor, a gente quer sacrificar o Senhor Deus, o seu Deus e tal. E parece que Saul está indo embora. E Samuel, Saul, tenho algo de Deus para te falar, deixa eu te falar o que Deus me falou essa noite. E aí Saul fala, então fala. Verso 17, Samuel continuou, não é verdade que, mesmo sendo pequeno aos seus próprios, os profetas são os melhores personagens do Antigo Testamento. Eles discernem o coração, eles trazem a alma do cara explícita para toda a plateia. É glorioso. Sabe a palavra de Deus de Hebreus 4:12 que separa juntas e medulas, alma e espírito? Alma e espírito é a mesma coisa, biblicamente falando. A gente respeita quem pensa diferente, mas essa é a nossa convicção. Então, quando a Bíblia fala que a palavra de Deus separa a alma do espírito, significa que a palavra de Deus entra dentro de nós e separa até o que não dá para separar. Esse é o lance. E é isso que está acontecendo aqui. Por quê? A gente que vem acompanhando a exposição bíblica, por isso da riqueza da exposição sequencial, a gente já sabia disso. Saul é um homem tímido em certo momento. Saul, quando o pai dele era um homem rico e influente na cidade, ele diz, eu sou pequenino na casa do meu pai. Era um homem que tinha baixa autoestima. E aí Samuel agora, como profeta, traz isso à tona. E ele fala, não é verdade que você não era pequeno aos seus próprios olhos e você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O que ele está dizendo é o seguinte, Saul, você se achava um nada, você não tinha nem autoestima, você se via como um pequeno, você era um homem humilde, e Deus te colocou nessa posição, isso não é verdade? O Senhor ungiu como rei sobre Israel, você está nessa posição porque Deus te colocou nessa posição, você não teve nem capacidade política, de liderança, para se colocar, foi o Senhor que te levantou, o Senhor o enviou a este caminho de guerra e te disse, vá e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, lute contra eles até exterminá-los, porque então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo, ou seja, os animais que tinham sobrado da guerra, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Por que, Saul? Por quê? Você não era nada, e Deus te colocou nessa posição, você não precisava disso, boi e ovelha, você não precisava disso. Então Saul disse a Samuel, e aí você vê a perversidade do homem, porque aqui, meus irmãos, por muito menos, já era para ter caído de joelho diante do Senhor Deus, e clamar misericórdia com a boca no pó, só que Saul prossegue, pelo contrário, os pastores passam por isso na hora do aconselhamento bíblico. A gente fala para os irmãos que eles estão errados. Não, pastor, a culpa é sua. A culpa ou é da esposa ou é do pastor. Sempre é assim. Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, dissimulado, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas, como se ter trazido o rei não significasse nada. Mas o povo, a culpa é do povo, pegou do despojo ovelhas e bois, o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Ele põe a culpa no povo, e agora ele defende o povo, porque ele sabe que a última instância é a responsabilidade dele, e tudo isso aqui é mentira, irmãos. Samuel está mostrando o coração dele de uma forma profética. Você quis pegar o despojo, porque você quis, porque os animais eram gordos. Porém Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Saul está dando a desculpa de que aqueles animais não eram para fazer um churrasco pessoal, era para oferecer em holocausto a Deus. E aí ele responde, o que Deus prefere? Um animal morto ou obediência do coração? E aí ele prossegue, porque a pergunta é retórica, já está óbvia a resposta, mas ele deixa de forma afirmativa. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. O que adianta você querer sacrificar a Deus fruto do seu pecado? Porque a rebelião, ou seja, não obedecer à voz de Deus, isso é rebelião, é como o pecado de feitiçaria.
Os israelitas tinham a feitiçaria como um pecado gravíssimo, e de fato é. E aí, Deus, na boca do profeta Samuel, está dizendo para Saul: essa rebelião, essa sua desobediência deliberada e progressivamente decadente, essa sua desobediência, essa sua rebelião é como feitiçaria diante do Senhor. E a obstinação, que é esse sentimento de permanecer no pecado, falta de arrependimento, é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Meus irmãos, aqui é até importante nós entendermos que, muitas vezes, no cenário evangélico brasileiro, alguns pastores totalizadores usam esse versículo com uma péssima hermenêutica. A gente tem estudado aqui a interpretação bíblica às 9 da manhã, para dizer que você tem que ter obediência total e completa a eles, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. Aí o pastor fala: todo mundo amanhã de vermelho, hein? Se a pessoa não vem, olha, rebelião é igual pecado de feitiçaria. Não, esse texto não se aplica à relação de liderança eclesiástica. Esse texto está falando de rebelião contra o Senhor Deus. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também Ele o rejeitou como rei. Essas palavras aqui, meus irmãos, desde todas as vezes que eu li antes de pregar e lendo aqui agora de novo, é de arrepiar, me arrepia, me emociona, porque é muito duro. Mais uma chance, mais uma pausa nas palavras de Samuel, para Saul pedir perdão, pelo amor de Deus. Rei, pede perdão, cara, cala tua boca, pede misericórdia àquela criança. Fala: não faz. E o pai vai aumentando a voz, dando oportunidade para a criança se arrepender, e a criança vai crescendo e se justificando e pondo a culpa no irmão, e até que a gente vai para a disciplina, vai para o castigo. Deus está dando oportunidade, Samuel está dando oportunidade, e o rei Saul, infelizmente, perde a oportunidade de se arrepender. Verso 24, Saul disse a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, porque temi o povo e dei ouvido à voz deles. Ô, gente, no lugar de pedir perdão, ele fala: não, eu pequei porque o povo, rapaz, o povo, imagina Samuel, 200 mil homens, eles queriam dispor de me matar. Joga a culpa no povo. Impressionante, impressionante a mentira, a iniquidade, é um cara lavada mesmo, porque, cara, se ele tivesse pelo menos mentido no início, não, ele, de acordo com o que Deus vai apertando ele, ele vai inventando uma história diferente. Era perigoso no final, se a história continuasse, falar que Satanás possuiu ele, que ele não teve culpa, que ele nem lembra do que aconteceu. É nesse nível que ele está. Mas agora peço que você perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu adore o Senhor. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. Em nenhum momento ele mostra arrependimento. Ele justifica o pecado nele, põe a culpa no povo. No lugar do líder assumir a responsabilidade, ele joga a culpa do pecado no outro. Alguns líderes fazem isso, que não é legal. E ele não pede perdão ao Senhor. Ele fala: tá bom, Samuel, eu errei, cara, eu pequei, e já que Deus vai me rejeitar, não tem jeito, então assim, cara, vamos lá, eu preciso do seu suporte político, eu preciso que você vá lá comigo. Ele pede perdão para Samuel: peço que você perdoe meu pecado e volte comigo para eu adorar o Senhor. Ele não está preocupado em adorar o Senhor, ele está preocupado em cumprir os ritos religiosos no meio do povo, com Samuel, para mostrar para o povo uma aparência de algo que não existe mais. Porque se Samuel não sobe com ele para adorar o Senhor, o povo que sabe que ele pecou, com a ausência de Samuel, saberia que Deus não estava se agradando daquilo. Mas ele quer que Samuel vá com ele
Ele não está preocupado com a alma dele, ele não está preocupado com o espírito dele, ele não está preocupado com integridade, ele não está preocupado com nada, ele está preocupado com o poder. Está preocupado com as aparências. E meus irmãos, ele queria que o Samuel fosse com ele para adorar o Senhor. Como que os homens daquele tempo adoravam o Senhor? Como? Matando os animais em sacrifício. E quais os animais que iriam ser sacrificados? Os animais que Deus já tinha mandado matar. Então ainda faz uma proposta indecente para o profeta. Eu roubei, mas por quê? Porque a minha mulher que obrigou a roubar. Agora vão lá comigo, vão comer junto aqui, porque ele convida Samuel para o mal feito. É um nível aqui a gente percebe que Saul, certamente, ele já está completamente desequilibrado. Psiquiatricamente, psicologicamente, cognitivamente, espiritualmente, ele está completamente desequilibrado. E isso não é para justificar o seu pecado, mas é para mostrar a sua loucura efetiva. O nível de iniquidade é muito grande. Porém, Samuel disse a Saul: não voltarei com você. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, ele também o rejeitou como rei sobre Israel. Por que eu vou lá contigo? Quando Samuel se virou para ir embora, Saul agarra pela borda do manto. A borda do manto. Samuel vira, dá as costas, Samuel pula em cima dele, cai no chão ajoelhado, suplicando não diante de Deus, mas diante do homem, para manter o seu poder, segura na roupa e rasga um pedaço da roupa de Samuel. E aí Samuel, mais uma vez, profeticamente, com esse toque profético, ele diz: hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel e deu a alguém que é melhor do que você. Assim como você está rasgando a minha roupa, Deus está rasgando o reino, tirando da sua mão e dando para outra pessoa. Também a glória de Israel. O que é a glória de Israel? É uma metáfora aqui para dizer sobre Deus. Deus é a glória de Israel. Não mente, não muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia. Em outras palavras, como você. Então Saul disse: pequei! E a gente pensa que ele vai pedir perdão a Deus, mas honre-me agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volta comigo, para que eu adore o seu Deus. Pela terceira vez ele nega a Deus, como Pedro 3 vezes negou Jesus. Então Samuel seguiu Saul, e este adorou o Senhor. Samuel ficou com misericórdia, não aguentou a cena. Saul ia à frente, Samuel atrás, calado, sem nenhum tipo de empolgação, performou e foi para a casa dele. Do verso 32 até o verso 35, a gente tem o final da história. Lá no meio daquela adoração, Samuel disse: tragam aqui Agag, rei dos Amalequitas. Agag veio a ele confiante, arrogante, igual o rei Saul, e disse: certamente já passou a amargura da morte. Samuel vai me absolver. Mas Samuel disse: assim como sua espada deixou muitas mulheres sem filhos, também a sua mãe ficará sem o seu filho. E Samuel despedaçou Agag diante do Senhor em Gilgal. Samuel então executa a ordem de Deus. E verso 34, Samuel vai para Ramá, é onde ele residia, e Saul voltou para sua casa em Gibeá de Saul. Esse verso 34 mostra esse rompimento do apoio de Samuel efetivamente a Saul. Cada um vai para o seu canto. E aí, até o final da sua vida, aqui tem algo triste. Samuel nunca mais viu Saul, porém tinha pena de Saul. O Senhor lamentou haver constituído Saul como rei sobre Israel. De novo, o texto mostra a tristeza do Senhor. Mostra que Samuel e Saul nunca mais se viram. Isso aqui é muito importante para o final do livro. Guarda esse versículo. Nunca mais Samuel e Saul se encontraram. Nunca mais. Muito importante para o final do livro. A gente vai voltar nesse texto, certamente, quando chegar a hora. Meus irmãos, uma pergunta que surge aqui é:
Saul foi rejeitado 2 vezes pelo Senhor, porque na outra batalha, ele já tinha sido rejeitado por Deus, e agora parece que ele foi rejeitado de novo. Como assim? Então, lá em 1 Samuel capítulo 13, verso 13 e 14, o texto bíblico diz o seguinte: então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor seu Deus lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração. Meus irmãos, lá no verso 13 e 14 do capítulo 13, Deus havia decretado o fim do reinado de Saul, mas não de forma imediata. Isso não tinha sido executado ainda. E disse que não haveria uma dinastia a partir de Saul. Mas, como aquilo ainda não tinha sido executado, havia esperança para Saul. Quantas vezes nós vemos na Bíblia Deus determinando juízo, a pessoa pedindo misericórdia, e o Senhor então derramando esse juízo sobre outra pessoa e oferecendo misericórdia e perdão. Quantas vezes nós vemos Deus tendo uma determinada decisão por causa do pecado de um homem, como Moisés. Ele peca, Deus o perdoa, ele segue na liderança, mas ele não herda a terra prometida. Então Saul talvez teria essa consequência de não ver o seu filho Jonatas na dinastia, mas ele poderia ser um rei longevo e um rei do Senhor. Ele teve a oportunidade de se arrepender, e na primeira oportunidade de mostrar um caráter arrependido, ele mostra de uma forma mais perversa a sua iniquidade. É muito importante também de ressaltar, porque a gente fala aqui da rejeição de Saul. No verso 11, o texto bíblico diz para nós claramente o seguinte: Deus diz: lamento haver constituído Saul como rei. Esse texto fala muito da rejeição de Saul, mas é importante nós entendermos algo. A princípio, é uma rejeição a Saul na posição de rei. Saul tinha oportunidade de perder o reinado, mas se arrepender diante do Senhor, ser um homem de Deus, e servi-lo para sempre, e herdar o reino dos céus. Deus não está dizendo, acabou, como diz a Lúcia, você vai para o inferno e está acabado. Não é uma rejeição inicialmente para a salvação. Agora, a obstinação de Saul, como a de Caim, é absurda, e a gente vê que diante daquela exortação do capítulo 13, no lugar de se arrepender, como o apóstolo Pedro, ele faz como Judas, fica obstinado e vai lá e faz algo pior. Então algumas pessoas reagem assim, diante da palavra do Senhor, as pessoas não se arrependem, as pessoas se endurecem. Diante de buscar o conserto e a aproximação com o Senhor, elas crescem em iniquidade, arrogância e orgulho. E aqui nós chegamos à nossa grande ideia. Deus, por ser justo, executa juízo contra todo pecado. Nesse texto nós vemos Deus executando juízo contra 2 reis poderosos, Agag e Saul. Ele continua sendo Deus e não muda. Hebreus 13 ontem, o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, para o bem e para o juízo também. O juízo é a bondade de Deus livrando o povo que sofreu injustiça, mas é doloroso para aquele que experimenta a justiça de Deus. Então, meus irmãos, aqui está uma esperança aos injustiçados, aqui está uma esperança para aquelas mães israelitas e outras mulheres que ficaram sem seus filhos e clamavam por justiça. Deus é um Deus justo. Deus pode dar tempo para a pessoa se arrepender, mas Ele vai determinar a justiça. E às vezes, meus irmãos, essa justiça não vai se dar na terra. Quantos casos terríveis nós temos de violência nas nossas cidades, quantas coisas absurdas ocorrem no nosso judiciário, e a injustiça muitas vezes permanece, mas Deus, ainda que demore, Ele vai determinar juízo. Se não nessa terra, certamente na eternidade. Mas a justiça de Deus virá para todos, sobre os pequenos e sobre os grandes. Vivemos em um tempo que muitas vezes os poderosos não são julgados. Muitas vezes os poderosos se apoderam do poder e fazem o povo sofrer, como nações próximas de nós. Mas o Senhor é um Deus justo. Há esperança aos injustiçados. E aqui também é uma palavra para nós crentes. Nós não devemos viver motivados por vingança. Lá em Romanos 12, 19, o apóstolo Paulo fala isso. Não busquem a vingança. Não retribuam o mal com o mal. Não resolva você com as suas próprias mãos. Nós temos um Deus justo. O Senhor cuida
das suas injustiças. Você não precisa se vingar. E nós aprendemos aqui nesse texto que Deus derramou juízo contra um rei ímpio, e assim será contra os poderosos dessa terra, assim será contra os ímpios desse mundo, grandes e pequenos, mas também contra um rei iníquo do seu próprio povo. Deus não passa a mão na cabeça dos seus filhos. Hebreus 12 diz que Ele disciplina todo mundo que Ele recebeu como filho. Deus trata o seu povo. É por isso que em 1 Coríntios 11 há um relato de crentes carnais que comiam e bebiam a ceia, vivendo uma vida devassa, e Deus deixou, não foi o diabo nem a biologia, Deus deixou alguns doentes e matou algumas pessoas da igreja. Certamente foram para o céu, mas eram crentes carnais que desprezavam a ceia do Senhor e experimentaram a disciplina de Deus. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 5, Deus nos chama como igreja a exercer a disciplina bíblica como expressão temporal da justiça eterna que virá sobre os impenitentes. Então, a igreja de Deus precisa julgar os ímpios que estão no meio do seu meio e garantir que a membresia da igreja, no que diz respeito ao que é aparente e visível, seja composta por pessoas evidentemente regeneradas. E aqui nós temos outro paralelo importante, porque no Antigo Testamento, Saul poderia ter se arrependido para a salvação, mas como rei ele havia sido rejeitado. E nós temos um problema muito sério hoje nas nossas igrejas, que passa por isso, onde líderes se tornam desqualificados para o ministério, mas como Saul, usam um versículo bíblico de forma deturpada, usam o nome de Deus para justificar a sua posição, e não abandonam a liderança, e usurpam a posição que não pertence a eles mais. 1 Timóteo capítulo 3, Tito capítulo 1, foi escrito para que cada homem que sirva nessa posição de pastor, e somente homem biblicamente falando, eles tenham ali uma série de normas, como Saul como rei tinha normas, e se porventura quebramos essas leis de Deus, há perdão e misericórdia e esperança de vida eterna, mas é necessário que haja entrega ministerial, é necessário que não se ocupe uma posição que se perdeu qualificação. Infelizmente, a liderança evangélica está lotada de pastores na linha do rei Saul. Perderam a qualificação, estão completamente obstinados diante do Senhor, vão de pecado em pecado, usando Deus para os seus próprios projetos, com grandes projetos de poder. E muitas vezes a gente fica chateadíssimo com isso. Não precisa ficar chateado. Deus irá julgá-los. Mas certamente você não deve se submeter a nenhum deles. A responsabilidade de submeter dessas pessoas é dessas próprias pessoas. Deus não se alegra, essa é outra consideração importante aqui, na tristeza do indivíduo que sofre pelo juízo. Deus não está feliz em matar malequitas. Da mesma forma que o profeta Ezequiel disse, Deus não tem prazer na morte do ímpio. E isso está expresso no texto, no coração de Samuel. Quando Samuel sente essa misericórdia de Saul, é para expressar essa misericórdia do Senhor que Deus tem. Então Deus ele vai executar juízo porque Ele é justo e precisa ser feito. Mas Deus não está celebrando a lágrima do impenitente que agora chora e range os dentes diante do juízo de Deus. E a pergunta final para nós irmos para nossas casas: como ficar de pé diante desse Deus justo e perfeito? Como suportar o juízo de Deus? E a grande questão é, meus irmãos, nenhum de nós aqui é bom o suficiente para comparecer diante do tribunal de Cristo e ficar de pé. Todos nós, em última instância, merecemos a rejeição do Senhor. Ninguém pode. Mas o próprio Senhor mostrou um caminho de salvação. A salvação que nos está proposta não é só para nos livrar do inferno, da morte, do pecado, de Satanás, mas antes de tudo isso, é para nos livrar da justiça do próprio Deus. Então Deus, nos amando de tal maneira, deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça diante da justiça de Deus que vem sobre ele,
mas tem a vida eterna, porque essa justiça e os cálices da indignação de Deus foram derramados sobre o Filho dele, o Senhor Jesus Cristo, para que você não receba justiça, mas que venha sobre sua vida misericórdia e graça. Deus, por ser justo, executa juízo contra todo pecado. Deus chama você que está aqui nessa manhã, se porventura não é salvo ainda, se porventura está diante desse juízo iminente de Deus, a crer que Jesus morre naquela cruz e recebe na cruz toda a justiça que poderia ser derramada sobre a sua vida. E não há nada que você precisa fazer, não é com um sacrifício seu, mas é com obediência à palavra de Deus, que ordena que todas as pessoas reconheçam que Jesus morreu por elas e é o Senhor sobre todas as coisas. E se você é crente em Jesus, você está salvo da justiça de Deus, e você já conhece essas maravilhosas bênçãos, eu quero lembrar você, que muitas vezes nós pecaremos, mesmo sem esse coração impenitente de Saul, muitas vezes nós não vamos querer, mas o pecado nos embaraça, e muitas vezes a gente vai carregando aquela culpa, aquele medo de Deus, aquela vergonha. Lembre-se desse texto, que Deus sim é justo, mas lembre-se também do restante da Escritura, que Deus pode te perdoar de todo e qualquer pecado, não só te perdoar, mas você não precisa viver mais. Se você se arrependeu efetivamente e abandonou esse pecado e foi perdoado por Jesus, ou na ordem correta, foi perdoado por Jesus mediante confissão, e aí abandonou o seu pecado, você não precisa carregar culpa, você não precisa carregar medo, você não precisa viver debaixo de temor. Por isso que o versículo diz que o Espírito que nos foi dado não é um espírito de temor. A gente não é o que é em Deus porque a gente tem medo do juízo de Deus. Somos o que somos pela graça do Senhor, porque estamos reagindo com gratidão mediante o fato de que Deus expressou o seu amor para conosco, derramando o juízo que nós merecíamos no seu Filho inocente, Cristo Jesus. Vamos orar, feche seus olhos. Se você está aqui nessa manhã e precisa pedir perdão dos seus pecados, confesse a Deus que você é pecador. Diante da justiça de Deus, peça perdão ao Senhor, crendo que Jesus morreu naquela cruz por causa dos seus pecados, e tenha certeza que quando confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se você já pediu perdão ao Senhor, se você crê em Jesus, se você é salvo, mas está vivendo debaixo de culpa, debaixo de medo, de temor, deixa tudo isso de lado e caminhe na leveza da graça de Deus. E se você está aqui embaraçado pelo pecado, vivendo num pecado, não seja como Saul, meu irmão. Não seja como Saul, você não fique obstinado, não viva de pecado em pecado, não seja arrogante diante do Senhor. Ricardo, mas eu não consigo me livrar desse pecado. É a hora de você orar: Jesus, eu não consigo. Jesus, esse pecado tem me vencido, mas eu creio que o Senhor pode todas as coisas, inclusive me livrar, me perdoar, me transformar. Peça a ajuda do Senhor Jesus. Ó Pai, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pela Tua palavra, que em nome do Senhor Jesus, se existe alguém aqui embaraçado e aprisionado pelas forças do pecado, que o resto da vida deles não seja como de Judas, que pereceu no seu pecado, mas seja como de Pedro, que apesar de ter negado a Jesus, encontrou restauração e graça, porque o Senhor olha com graça e o Senhor oferece misericórdia. Deus, em nome de Jesus Cristo, que o temor do Senhor possa nortear o nosso coração e as nossas decisões, e não sejamos como Saul tomando decisões ruins, negando o Senhor e vivendo distante. Pelo contrário, que a obstinação pelo pecado não seja uma realidade de nossas vidas, mas uma caminhada de renovo, misericórdia e graça diária possa conduzir os caminhos dos seus filhos aqui nessa manhã. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Fique de pé no seu lugar.